Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira aula de estrutura condicional. Nessa aula nós vamos trabalhar com estrutura condicional simples. O objetivo é a gente entender como funcionam as condições e, mediante essa condição sendo verdadeira, então nós vamos executar um comando ou um conjunto de comandos. Para isso, na aula passada nós começamos a falar sobre as expressões booleanas, que envolvem os operadores relacionais e os operadores lógicos. Os operadores relacionais, em C, eles são representados pelo sinal de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, de igualdade e de não igual, de diferente. Então, esses daqui são chamados de operadores relacionais. Da outra forma, nós também temos os operadores lógicos. Os operadores lógicos, nós temos aqui as operações básicas, que são os operadores e, ou e não. Lembrando que o e só retorna verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras. O ou só retorna verdadeiro. Para retornar verdadeiro, basta que uma das condições seja verdadeira. Ou seja, ele só retorna falso quando ambas condições forem falsas. E o não, ele faz o inverso. Se é verdadeiro, ele transforma em falso. E se é falso, ele transforma em verdadeiro. Então essa daqui foi a primeira aula que nós tratamos sobre esses operadores. Na sequência, ainda revendo uns fatos, sobre operadores, nós comentamos sobre a precedência, aqueles que são realizados primeiro. Então, primeiro nós realizamos o que está dentro dos parênteses, dos colchetes. Depois nós temos a potenciação. Na sequência é realizada a multiplicação ou a divisão. Por último, a soma ou a subtração. Na sequência, o operador de atribuição. E aqui todos os operadores relacionais na mesma precedência. Já quando a gente trabalha com operadores lógicos, existe uma sequência. O mais importante é o não, que tem a principal precedência. Depois o e por último o ou. Então essa sequência aqui são a sequência da precedência com que os operadores devem ser executados. Então, primeiro o que está dentro do parênteses ou do colchete. Depois vem a potenciação, depois os operadores aritméticos, na ordem multiplicação, divisão, depois soma e subtração, depois atribuição, depois todos os relacionais e por último todos os lógicos. Muito bem, o conteúdo dessa aula tem a ver com a estrutura condicional simples, onde nós vamos falar de fluxograma, apresentar o pseudocódigo e a linguagem C. O fluxograma é mais só para a gente passar, dar uma olhada, mas o foco do nosso estudo vai ser no pseudocódigo, utilizando o Visual G, e na linguagem C, onde nós vamos apresentar os códigos, utilizando aí o CodeBlocks. Bem, o que nós vamos trabalhar nessa aula? A estrutura condicional simples. O que são, então, o que significa isso? Então, nós temos lá a definição, que são utilizadas para verificar se dada condição é atendida. Então, é colocada uma condição e é verificada se essa condição é verdadeira. Se for verdadeira, então, ele vai executar um conjunto de instruções. Se não for, ele pula o fluxo de execução para depois do bloco de decisão. Então nós temos aqui um exemplo feito em pseudocódigo. Nós vamos, então, se é a condição, né? Nós temos aqui uma condição que vai utilizar os operadores lógicos ou os operadores relacionais. Se for verdadeiro, então eu vou executar um conjunto de instruções.
Porém, né, se essa condição aqui for falsa, ele vem exatamente para baixo do final do bloco de decisão. Então ele só executa o conjunto de instruções se essa condição aqui retornar verdadeira. Essa daí é então a definição e a ideia da estrutura de decisão simples. Apresentando em fluxograma, nós temos aqui a sequência, as setinhas representam a sequência. Então começa aqui, onde temos uma condição. Essa condição ela é avaliada. Se ela for verdadeira, eu executo um conjunto de instruções. Se ela for falsa, eu venho direto para esse ponto aqui. Esse ponto é justamente ou a saída do verdadeiro ou a saída do falso. E aí eu continuo o fluxo de execução, que no caso aqui aponta para o fim. Então a representação dessa estrutura condicional simples em fluxograma é feito dessa forma. O losango, ele representa o C, e dentro dele vai a condição. Muito bem. O conjunto de instruções, ele só será executado se a condição for verdadeira. Se tiver a condição falsa, ele vai simplesmente pular. Uma condição é uma comparação. Então, eu vou utilizar, por exemplo, um operador relacional para comparar dois lados. Ou eu vou utilizar o operador lógico para fazer a mesma coisa. Então, sempre usando ou um operador relacional ou um operador lógico. Os valores possíveis de uma condição é sempre retornar verdadeiro ou falso. Ou ele retorna verdadeiro ou ele retorna falso. Sempre as duas possibilidades. Como é que o C trata o verdadeiro e o falso? Então, o falso é sempre zero. O que for diferente de zero é considerado por ele verdadeiro, né? O zero representa o falso. Então essa daí é a ideia na linguagem C. Bem, aqui nós vamos utilizar então, falando em linguagem C, o comando que representa o condicional, né, a condição, é o comando if. If, que em inglês significa se. Então é essa a instrução, esse é o comando que representa o C, o condicional. A estrutura condicional sempre vem precedida, começa sempre pelo if. Então ela é seguida, né, a instrução if é uma instrução de controle, onde ela tem uma única entrada e uma única saída. Então, olhando aqui nessa representação que nós temos aqui embaixo, nós temos o if. Essa expressão aqui é justamente uma expressão condicional. Então essa expressão aqui ela tem que ser sempre relacionada com um dos operadores, ou relacional, ou lógico, ou uma junção dos operadores relacionais e lógico. Entre as chaves eu vou ter uma sequência de comandos, ou um comando, ou uma sequência de comandos, sempre terminados em ponto e vírgula, que é difícil de fazer o ponto e vírgula, né? Sempre feitos com ponto e vírgula, sempre terminados com ponto e vírgula. Não tem ponto e vírgula depois da expressão condicional. O ponto e vírgula é sempre colocado depois de cada um dos comandos. O bloco da instrução condicional é sempre representado por uma chave abrindo e por uma chave fechando. Se dentro tiver apenas um comando, então não há necessidade de se colocar chave. Se colocar chave, não está errado. Se não colocar, também não está errado. Então, tanto faz colocar como não colocar. Onde que é obrigatório colocar chave? Quando nós tivermos mais do que um comando. Se nós tivermos aqui dentro mais do que um comando, então esse bloco precisa ser iniciado e fechado. Para a gente exercitar e entender, nós vamos então trabalhar com alguns exemplos. Nós vamos fazer 3 exemplos e depois vou deixar para vocês
alguns exercícios para que vocês possam resolver. O primeiro diz o seguinte: pede que se desenvolva um algoritmo e também faça-se um programa em C que verifique se um determinado número que vai ser fornecido pelo usuário, ou seja, o usuário vai digitar, vou verificar se esse número é ímpar. Se esse número for ímpar, eu vou exibir uma mensagem dizendo o número, aí eu vou apresentar o número informado é ímpar. Se caso o número não for ímpar, ou seja, se essa condição retornar falsa, eu não vou fazer nada, não vou apresentar nenhuma mensagem, eu vou apenas, ao final da execução, independente se a mensagem deu verdadeira ou falsa, eu vou apresentar uma mensagem de fim de execução. Então esse daí é o primeiro exemplo. Para a gente entender, esse primeiro exemplo foi feito num algoritmo, usando então aqui o Visual G ou Visualg, né, para que nós possamos entender. Então o nome do algoritmo aqui é num ímpar, de número ímpar. Foi declarada uma variável chamada num, essa variável é do tipo inteiro. Começando então o meu programa, eu vou apresentar um texto na tela, solicitando ao usuário que digite um número inteiro. Então o comando escreva, aqui no algoritmo, vai mostrar essa mensagem na tela. Leia, eu vou pegar esse número que foi digitado e vou guardar dentro dessa variável que foi declarada aqui. Guardei na variável num, então tem que ser um número inteiro. A partir desse momento eu vou fazer uma verificação. Vou verificar se num mod de 2. O que é mod? Mod representa resto da divisão. Então, se um número dividido por 2 tiver resto 1, então eu concluo que esse número é um número ímpar. Então eu vou escrever a mensagem, um número, vou mostrar o número e vou dizer que é ímpar. Termino C, saio fora do C, e aí fora do C eu escrevo fim de execução. Se esse número for par, ou seja, se essa condição for falsa, né, se não der 1, porque toda vez que eu divido um número par por 2, o resultado é 0. Então, se der 0, ele vai pular essa linha, a linha 9, e vai vir direto para a linha 11. Se esse número, por exemplo, for o número 7, 7 dividido por 2 dá resto 1. Então, ele vai executar a linha 9, mostrando o número 7 é ímpar, e vai pular depois para a linha 11 na sequência do código, dizendo fim da execução. Se for o número 6, o resultado vai dar 0, então não vai dar 1. Então ele não vai executar a linha 9 e vai executar direto a linha 11. Para nós entendermos, então agora nós vamos escrever o código em linguagem C. Então, aqui nós temos o programinha do CodeBlocks, que vai permitir com que a gente trabalhe. Eu vou clicar aqui no novo, um arquivo vazio. Já vou salvar esse arquivo aqui vou aqui em LP, vou salvar ele como num ímpar.c, certo? Vou salvar ele aqui. E agora nós vamos começar a digitar o nosso texto aí. Primeiro, eu vou colocar aqui o include stdio.h. Aqui vou criar a minha função main, int main, e agora nós vamos começar a escrever o nosso texto, o texto do programa. Primeira coisa que nós vamos declarar ali vai ser uma variável inteira chamada num. Na sequência, eu vou exibir um printf solicitando que o usuário digite um número inteiro.
ponto e vírgula aqui no final. Na sequência, eu vou pedir então, vou dar o comando scanf, que vai pegar esse número inteiro, representado pelo %d, e vai armazenar esse daí do endereço de memória da variável num. Agora, nós vamos fazer justamente a verificação se esse número que foi digitado, ele é um número inteiro, ele é um número, ímpar. Se ele é um número par, não me interessa. Então eu vou perguntar aqui, if se o número dividido por 2, que é o módulo de 2, aquele mod, aqui é representado pelo %, que é o resto da divisão, é igual a 1. Se dá 1. Como é apenas um comando, eu não preciso abrir as chaves, porque é apenas um comando que eu vou colocar um printf, que vai dizer o número representado pelo %d informado é ímpar. E para exibir o número no lugar do %d, eu vou colocar a variável num, que representa o número. Terminei, saí fora do if. Então, eu estou alinhado ali com o if, né? Estou na mesma, o cursor está alinhado na mesma linha. Aqui eu vou exibir apenas uma mensagem dizendo que programa encerrado, ou acho que era execução encerrado, né? Execução encerrada, certo? Aqui eu só vou colocar um pontinho para ficar bonitinho, e aqui também um pontinho para ficar bonitinho, sempre terminando com ponto e vírgula. Vou salvar as alterações. Nós vemos aqui, está com um asterisco, então significa que ainda foi feita a alteração e não foi salvo. Vou clicar aqui no botão salvar, e agora vou pedir para ele executar. Executou, abriu aqui a janelinha. Vou puxar a janelinha aqui para o meio da tela. Ele pede para nós digitarmos um número. Vou digitar o número 9. Ele diz aqui para mim, o número 9 informado é ímpar. Execução encerrada aqui. Deu um erro ali na palavra execução. Deixa eu ver o que eu escrevi lá. Aqui é barra N. Esqueci de colocar um N aqui. Deixa eu colocar um barra N aqui também. Né? Barra N, execução encerrada. Então eu coloquei o número 9. Aqui também eu vou dar um espacinho para ele digitar um número, né? Digita um número, dá um espacinho para não ficar grudado. Vou salvar de novo a alteração. Vamos lá então, vou executar aqui, primeira vez colocando o número ímpar, 11, que é um número ímpar. O número 11 informado é ímpar. Execução encerrada, né? Execução encerrada e terminou. Enter. Agora, se eu executar aqui, e eu vou colocar agora o número 8. O número 8 é par, ele vai apenas informar para mim execução encerrada. Então, essa linha 10 aqui, né, que é o número ímpar, ele pulou fora porque a condição na linha 9 deu falso. Então, nós temos aí o nosso primeiro programinha feito, né, e executado. O objetivo agora é que vocês refaçam esse programinha em casa, né, na máquina de vocês, com a ideia de vocês, para vocês testarem aí o código. Muito bem, voltando então aqui à nossa apresentação, vamos para a próxima página, que é o desenvolvimento de um outro algoritmo e também de um outro programa em C, onde vai se dizer qual é o maior de dois números.
Então, supondo sempre que a ordem com que vai ser digitado é, primeiro vai ser digitado maior e depois é digitado menor. Mas pode ser que o usuário não faça dessa forma, né? Então, e também não vai haver um teste se os números são iguais, certo? Então aqui o teste é só se é maior. Então, como é que esse programa supõe que seja realizado? O que ele pede que seja realizado? O primeiro número ele vai ser armazenado automaticamente em uma variável chamada maior. Está aqui. Automaticamente ele vai ser armazenado nessa variável. Porém, a gente não sabe se o primeiro número é realmente o maior. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar se o segundo número realmente é menor, né? Então, nós vamos ver. Se caso o segundo número for maior do que o primeiro, então aí nós vamos trocar o conteúdo da variável maior. Então, como é que supõe-se realizar esse exemplo aqui? Vamos então trabalhar aqui no algoritmo, né? Então, o nome do programa é maior 2 no 1. Nós declaramos aqui 3 variáveis, A, B e maior. Então, aqui na linha 6, pede-se para o usuário digitar 2 números inteiros. O usuário digita o primeiro número, eu guardo na variável A. O usuário digita o segundo número, eu guardo na variável B. Aqui é uma atribuição. Automaticamente, o primeiro número digitado, que é o A, eu atribuo para a variável maior. Feito isso, eu vou fazer uma pergunta, verificando se B é maior que A. Se B for maior que A, então o que eu tenho que fazer? Trocar o conteúdo da variável maior. A variável maior antes estava com o valor de A, só que se isso daqui for verdade, eu troco. Coloco o valor de B dentro da variável maior e aí eu saio da execução condicional na linha 12. Na linha 13 eu vou exibir o maior dos 2 números, A e B, é o que está na variável maior. Então, voltando lá, eu recebo 2 números, A e B. Automaticamente, eu pego o valor de A e coloco na variável maior, independente dele ser maior ou não. Na sequência, eu testo. B é maior que A. Se o segundo for maior que o primeiro, então quem tem que ficar no lugar de maior é o segundo número, que é B. Então, eu faço a troca. Se não precisar fazer a troca, eu já venho direto aqui para a linha 13, que será executada de qualquer forma, onde eu mostro os números A e B e mostro qual dos dois é o maior. Para a gente executar, nós vamos fazer um código então em linguagem C, que vai levar em consideração essas condições que nós colocamos aí. Então vamos lá, vamos criar um novo programinha, clicar em novo, um arquivo vazio. Vamos salvar esse arquivo de cara, chamado de maior 2 no ponto C, o maior de 2 números. Muito bem. Primeira linha, o include agora função main. Nós vamos declarar 3 variáveis inteiras, A, B e maior. Nesse momento nós vamos pedir com que o usuário digite 2 números inteiros. O primeiro número digitado, representado pelo identificador, modificador %d, vai ser armazenado na variável A. E o segundo número digitado, também representado
pelo %d, que é um modificador de inteiro, vai ser armazenado na variável b. Feito isso daqui, eu vou atribuir para a variável maior o conteúdo do primeiro número, independente do primeiro número ser ou não maior. Nesse momento, então, eu vou fazer uma verificação. Verificar se b, que é o segundo número, ele é maior do que o primeiro, que é a. Se isso daqui for verdade, eu vou executar dois comandos. Aliás, um comando só, desculpa. Se é um comando só, né? Então não precisa abrir chave. O comando que quer maior vai receber o conteúdo do segundo número e não do primeiro, como está ali na linha 9. Então eu vou trocar o conteúdo de maior. Terminada essa linha, eu vou exibir um printf dizendo o maior entre %d. O primeiro %d é o a e %d, esse segundo %d é o b, é %d. O terceiro %d é o maior. Então o primeiro é o a, o segundo é o b e o terceiro é o que está dentro da variável maior. Certo? Vamos então atualizar, porque ele foi modificado. Então vamos salvar e vamos executar. Digite dois números inteiros. Então o primeiro número eu vou digitar é o 7 e o segundo número é o 3. Ele diz que o maior entre 7 e 3 é 7, ou seja, ele não fez a troca, ele pulou a linha 11 porque b, que é o segundo número, é 3, então 3 não é maior que 7, então ele não executou a linha 12 e executou diretamente a linha 14. Agora vamos inverter, vamos executar novamente e ao invés de colocar na ordem, o primeiro vai ser menor, vamos colocar então 2, e o segundo número vai ser o maior, que vai ser 10. Então nesse primeiro momento, ele fez o que? Ele pegou o 2 e colocou no maior, né? Mas aí ele vai perguntar ali, 10 é maior que 2? Verdade, é maior que 2, né? Então ele vai executar o que está na linha 2, ele vai pegar o 10, que é o valor de b, e vai guardar dentro do maior. Aí ele vai executar a linha de baixo, a última linha, a linha 14. Aí ele vai executar o maior entre 2, 2 que representa o a, o primeiro %d aqui, e 10, que é o segundo %d, que é b, é o valor de maior, que é o 10. Então está executando aqui, ele faz as duas execuções dos dois jeitos. Então sempre usando uma condição, sempre tendo um condicional ali. Muito bem, voltando lá para o nosso programa, para a nossa aula, vamos então ao terceiro exemplo. No terceiro exemplo, pede-se que se desenvolva um algoritmo e também um programa em C que ordena os números das variáveis x e y em ordem crescente, né? Só há necessidade de se realizar a ordenação se o conteúdo de y for maior que o conteúdo de x. Nesse caso, deve-se fazer a permuta dos valores para ficar sempre na ordem dos conteúdos, né? Então, sempre colocando em ordem, aí eu tenho que fazer uma troca se não for. Então, sempre x e y, sempre essa sequência, né? X vai ter um valor e y vai ter outro. Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui três variáveis declaradas, x, y e uma variável auxiliar. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê dessa variável auxiliar. Todas elas são do tipo inteiro.
no primeiro momento, eu peço para o usuário digitar dois números. O primeiro número é x e o segundo número é y. Se tiver já na ordem x e y, x o menor e y maior, tudo bem. Se não tiver, aí nós vamos ter que fazer a troca. Vou ter que pegar o valor de y e colocar em x, e o valor de x vou ter que colocar em y. Mas eu tenho que fazer de uma forma que eu não perca o conteúdo da variável, né? Então, eu tenho aqui um valor para x e um valor para y. Eu não posso perder o conteúdo deles, né? Então, eu tenho que usar uma variável que troque. Então, vamos imaginar o seguinte, na situação de troca. Vamos imaginar que o x seja 5 e o y seja 2. Então, eles não estão na ordem aqui, né? O x é maior, o y é menor. Então, o que eu pergunto aqui? X é maior que y, que é o caso aqui. 5 é maior que 2? De verdade. Então, eu vou criar uma variável auxiliar. Que coisa feia minha escrita aqui. Vou criar uma variável auxiliar. Nessa variável auxiliar, eu vou pegar o valor de x e vou colocar dentro dela. O valor de x é 5. Então, dentro dela, eu pego e coloco 5. Nesse mesmo momento, eu pego o valor de y e coloco em x. Ou seja, eu substituo o 5 pelo 2. Né? Se eu não tivesse feito essa troca, se eu não tivesse colocado o valor aqui, na hora que eu colocasse o 2 aqui, ele sobrescreveria o 5 e eu perderia o 5. Por isso eu tive que criar essa variável auxiliar, para não perder o 5. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que está na variável auxiliar e colocar no y. Então eu coloco, apago o que está aqui e coloco aqui. Agora ficou na ordem, olha lá. X tem o menor valor, que é 2, e y tem o maior valor, que é 5. Então isso daí vai acontecer, essas linhas 10, 11 e 12, elas vão acontecer sempre que o x for maior que o y. Né? Então eu tenho que usar essa variável auxiliar para fazer essa troca. E aí eu vou exibir o texto na tela, mostrando o valor de x e o valor de y, sempre na forma x com o menor valor e y com o maior valor. E x com o menor e y com o maior. Certo? Então aqui a gente percebe uma outra coisa, que aqui são 3 comandos, né? Não é mais um. Então, se são 3, nós temos ali um bloco. Então, aí sim nós vamos ter que fazer uma modificação. Muito bem, vamos fazer agora em linguagem C esse programa. Então, vamos criar um novo aqui, um arquivo vazio. Então, include. Antes disso, vamos salvar. Né? Vamos colocar aqui o nome dele de ordena.c. Isso. Vamos então aqui colocar o include. Vamos começar a função principal. Dentro da função principal, nós vamos criar lá 3 variáveis do tipo inteiro. A variável x, a variável y e a variável auxiliar, que vai ajudar na troca. Nesse momento, eu vou pedir para que o usuário digite 2 números. Digite 2 números inteiros. O primeiro número digitado, eu vou utilizar o modificador %d e armazenar o valor dentro da variável x. No segundo, segundo valor digitado, vou usar o modificador %d e vou armazenar o valor
na variável y. Agora, nesse momento, eu vou verificar se... Então, a sequência é que o x seja o menor número e o y é o maior. Nós vamos verificar se é justamente o contrário que está acontecendo. X é maior que y, então nós vamos ver o contrário. Se for, nós temos então aí 3 comandinhos para realizar. O primeiro é garantir que o valor de x não se perca. Então eu vou armazenar o valor de x na minha variável auxiliar. Na sequência, eu pego o valor de x, aliás, eu pego o valor de y e guardo dentro de x. E no último comando, eu vou guardar dentro de y o valor antigo de x, que está dentro da variável auxiliar. Do jeito que está agora, eu tenho a sequência certinha. Como são 3 comandos, né? Importante aqui, ó, como são 3 comandos, então eu tive que abrir uma chave e fechar uma chave aqui, porque são 3 comandos, é mais de um bloco de comandos. Lembrando que todos os comandos terminam com ponto e vírgula, e a expressão aqui não tem ponto e vírgula, nem com um comando, nem com mais de um comando. Então isso daí é uma coisa importante se pensar, se verificar, né? Prestar atenção nisso daí. Aqui eu vou falar o valor de x é %d, %d e y é %d. O primeiro %d aqui representa a variável x de fato, e o segundo %d representa o valor da variável y. Certo? Então, ele vai exibir o resultado ali. Então, vamos salvar. Vamos, então, agora compilar. Então, primeiro vamos colocar os números na sequência correta. O x vai valer 2 e o y vai valer 3. Ele vai vir aqui e vai perguntar: 2 é maior que 3? Não. Então ele não vai executar essas 3 linhas e ele vai vir direto executar a linha 16 aqui embaixo. Então você vai verificar que o x é o 2 e o y é o 3, ou seja, não teve mudança. Agora vamos executar novamente e vamos inverter aqui a posição. Vamos colocar que o x vale 5 e que o y vale 1. Então, o x é maior que o y. X é maior que y, 5 é maior que 1, verdade. Se é maior que 1, eu vou pegar o 5, que é o valor do x, e vou colocar dentro da variável auxiliar. Na sequência, eu pego 1, que é o valor de y, e guardo dentro de x. X valia 5, passa a valer 1. Pego o valor da variável auxiliar, que tinha o valor antigo de x, 5, e guardo em y. Então agora x vale 1 e y vale 5. Então agora eu tive que executar os 3 comandinhos. Na sequência eu vou exibir essa daqui com a troca das variáveis. X, que antigamente valia 5, vai passar a valer 1, e y, que valia 1, vai passar a valer 5. Vamos dar uma conferida. Olha lá, a troca aqui, o valor de x é 1 e o valor de y é 5. Certo? Então a ideia é sempre trabalhar com a condição e verificar. Se for verdadeiro, ele executa. Se for falso, ele pula a sequência do condicional e vai para a linha abaixo do bloco. Para vocês trabalharem durante a semana, ficam aqui alguns exercícios, 2 exercícios para vocês trabalharem. O primeiro pede com que se faça um programa que solicite a idade e a altura do usuário. Então vai pedir 2 coisas, a idade e a altura. Digitado isso daí, guardado dentro das variáveis idade e altura,
vai verificar se o usuário, se a idade que o usuário digitou é igual ou superior a 18 anos. Se isso for verdade, vai exibir uma mensagem dizendo que o usuário é maior de idade. E, independente de ele exibir essa mensagem ou não, porque ele só vai exibir se o usuário for maior de idade, ou seja, se a idade for maior ou igual a 18, ele vai exibir uma mensagem, uma outra mensagem com a idade e a altura do usuário. Então, a mensagem com a idade e a altura vai acontecer de qualquer jeito. Agora, essa mensagem dizendo que o usuário é maior de idade só vai acontecer se a idade dele for maior ou igual a 18 anos. Então, esse é o primeiro programinha. O segundo programinha, ele utiliza uma função chamada range, que gera um número randômico. Está aqui, que gera um número randômico. Então, primeira coisa, além do include stdio.h, há necessidade de se criar mais uma linha embaixo, mais um include embaixo, chamado stdlib.h. Esse stdlib, ele tem essa função incorporada dentro dele, né? A função range. Então, em um determinado momento, você vai executar esse comando aqui. Então, você vai declarar isso daqui, declarar a variável mágico, e aí você vai executar isso daqui, dizendo que mágico é igual a range, que é uma função do próprio C que está dentro desse stdlib aqui. Então ele vai pegar um número randômico, um número qualquer, e vai armazenar aqui dentro do mágico. Na sequência, você vai solicitar que o usuário digite um número. Vai pedir para o usuário digitar um número. Após o usuário digitar um número, você armazenar esse número, você vai fazer uma verificação, verificando se o número que o usuário digitou é igual ao número mágico. Se for igual ao número mágico, você vai exibir uma mensagem na tela dizendo que o usuário acertou. Se o usuário não acertar, simplesmente o programa vai encerrar, certo? Então é isso daí que vai ser feito. Se o usuário não acertar, você pode exibir o número mágico, né, e encerrar o programa, certo? Se o usuário acertar, você vai dizer que ele acertou e vai exibir o número também. Então são esses dois exercícios que vocês terão para realizar durante a semana, trabalhando dentro dessa ideia da estrutura condicional simples, certo? Então nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e que tirem as dúvidas durante a semana, até nosso próximo encontro. Um abraço e até a próxima.